Fala, Nerd, beleza? Vamos começar aqui a prova azul, ano 2019, questão 136. Essa questão aqui das projeções, né? Agora eu já vou te trazer o programinha que eu coloco lá em 3D para você entender realmente assim por que era essa alternativa aqui, né? Essa não, né? A alternativa que eu vou falar daqui a pouco. Mas eu quero te mostrar também lá na hora da prova, né? Como é que você teria que resolver e diante dessas informações aqui, como que você poderia responder. E daí o 3D, esse programinha que eu vou te mostrar, é só para te dar um plus, né? Para você realmente assim ter aquele estalo e falar assim, não, agora entendi, beleza? Então vamos lá. Ao meio-dia, com sol a pino. O que é sol a pino? É quando o sol está exatamente perpendicular, né? À superfície terrestre aqui, né? Nossa terra plana aqui, como sempre, né? Brincadeira. Mas o Sol estando exatamente aqui a 90 graus da superfície, beleza? As letras que formam essa escultura, perdão, projetam, que deu aqui, ortogonalmente. Ortogonalmente também é 90 graus, né? Suas sombras sobre o solo. A sombra projetada sobre o solo é qual dessas aqui, né? Vamos ver rapidinho. Quando é assim, na minha impressão aqui, já dá para responder, né? O que eu vou fazer lá na hora da prova? Eu vou ler aqui a jato, né? Um grupo de países, parará, 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 com o objetivo de melhorar índices mundiais de educação. A sociedade foi construir uma escultura suspensa com a logomarca oficial do programa em 3 dimensões, que é formada por suas iniciais, conforme mostrado na figura. Essa escultura está suspensa por cabos de aço, de maneira que o espaçamento entre elas, entre as letras adjacentes, é o mesmo. Beleza, então, aqui é uma informação um pouquinho importante, né? O espaçamento é o mesmo entre as letras. Beleza. Todas têm igual espessura e ficam dispostas em posição ortogonal ao solo, ou seja, 90 graus, né? Conforme ilustrado a seguir. Beleza. Então, lá na hora da prova, como é que eu resolveria essa questão aqui, certo? Como é que eu resolvi, né? Eu fui lá na prova certinho, em 2019 eu acertei 44 das 45, 2020 eu também acertei 44 das 45, na verdade acertei as 45 das 45 em 2020, mas eu errei uma lá no gabarito, então eu tô falando que eu acertei 44 também das 45, beleza? Então, como é que eu penso aqui, né? Se o sol tá lá em cima, eu vou copiar essa parte aqui, ó. Copiar e colar aqui pra gente ter uma noção melhor, né? Eu acho mais fácil visualizar aqui do que aqui. Só que é o mesmo raciocínio, exatamente o mesmo, só que aqui é em 3 dimensões e está um pouquinho inclinado, né? E no 3D você vai entender com mais clareza também isso aí, né? Mas se eu tenho o Sol aqui em cima, a Sol a pino, os raios solares eles vão vir paralelos, ortogonalmente ao plano aqui do solo, né? Então beleza, o que vai acontecer aqui? No P, por exemplo, toda a luz que bater aqui em cima, ela não vai passar, certo? Então, não importa se está mais para baixo aqui ou mais para cima aqui. Deixa eu fazer de outra cor para você entender o que eu estou falando. Ó. Se ele está mais para cima ou mais para baixo, o ponto que vai bloquear o meu sol aqui. Então, não importa. Ele vai bloquear o sol do mesmo jeito. Então, daqui até aqui, eu não vou ter sol. Digamos assim, né? Vou ter sombra. Beleza? O I, mesma coisa. O sol está batendo aqui, está bloqueando. Não importa se é comprido ou se é curto, isso aqui também, né? Então, daqui até aqui vai ter sombra. O N, que talvez era o mais complexo de todos aqui, poderia causar mais dúvida, mas é exatamente o mesmo raciocínio. Então, o Sol está vindo aqui. Não importa se ele está para baixo ou se ele está para cima, que o ponto que vai bloquear o Sol. O que importa é que bloqueou, bateu aqui, alguma coisa ficou na frente do Sol em relação ao chão, não vai passar Sol. Então, toda essa parte aqui vai ter sombra da mesma forma. Você vai entender daqui a pouco no 3D também, com mais clareza. E aqui também, o E, ao meu ver, é um pouco mais tranquilo, mas é exatamente o mesmo raciocínio também. Então aqui vai ter sombra, certo? Então, passando o sol aqui de laranja, mas seria o mesmo sol lá em cima, né? Só para diferenciar aqui para você. Então aqui tem sol, para tudo para cá, né? Aqui o sol passa, ó, entre o P e o I. Então aqui tem sol. Aqui também tem sol, passa aqui entre o
e o N, passa aqui entre o N e o E. Então, se eu tenho muita dificuldade, eu vou começar a pensar assim, quantas sombras tem? 1, 2, 3, 4, né? Vou fazer de novo, ó. 1, 2, 3, 4. E quanto sol no meio das letras? 1, 2, 3. Então, primeira coisa que eu olharia. Esse aqui já está fora, né? Porque não tem o espaço ali. Então, esse aqui está fora. Aqui, nesse aqui, poderia causar um pouco de dúvida. O N ali, como eu falei, né? Mas também o N que ele deixou em branco aqui no meio, como se passasse sol nessa parte aqui, certo? Então, não faz sentido também, como eu acabei de mostrar, e você vai ver mais claramente também no 3D. Então, esse aqui também não faz sentido. Esse aqui, ele deixou assim como se não barrasse o sol aqui na parte do P, só aqui na haste aqui do P, né? Também não faz sentido. Então, também não faz sentido. Esse aqui também não faz sentido, ele usou a pegadinha do P e do N, né? E esse aqui é realmente o que faz sentido. Vê se se aparece aqui, ó. Se é parecido, na verdade, né? O P um pouquinho mais comprido, daí um espacinho. O I bem curtinho e um espacinho entre o I e o N. O N mais compridinho, daí outro espacinho e o E um pouquinho mais compridinho também, beleza? Então essa aqui é a alternativa. Dá uma olhada aí no 3D para ver se você realmente conseguiu entender com mais clareza. Eu acho que, como eu falei, né? Fazendo desse jeito aqui é mais simples de visualizar do que esse jeito aqui lá na hora da prova, certo? Até se cair alguma questão parecida, tenta trazer e não tiver explicitamente isso aqui, você faz, né? Vamos supor que não existia isso aqui na hora da prova. Só tem isso aqui. O que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui do lado, assim, ó. Pi, ne. Entendeu? E daí, nesse formato aqui, eu tento fazer esse raciocínio que eu fiz aqui, beleza? Sempre tem que tentar simplificar lá na hora da prova, porque você não tem o recurso do programa 3D. É só para você realmente ter uma consciência melhor aqui, um aprendizado melhor, beleza? Então, fica aí com o programinha 3D. Valeu! Como prometido, eu trouxe aqui o programinha aqui em 3 dimensões para a gente ter uma noção mais clara de por que a gente tinha que marcar aquela alternativa, né? Então, eu vou pegar aqui, tá escrito Pine, né? Tá em 3 dimensões aqui, eu vou jogar a visão de cima aqui, ó, para você ter uma noção, né? Então aqui a gente tem o P visto de cima, o I, o N e o E. Lógico que não é exatamente igual lá estava pedindo na questão, mas é o mais próximo que eu consegui chegar, ó. E perceba aqui, ó, o que acontece? No P, por exemplo, você só vai ver a partezinha de cima, certo? Então, não importa como é abaixo aqui, a gente não vai ver mais nada, certo? O I, mesma coisa. Você só vai ver essa partezinha de cima porque ela meio que tampa o resto, né? Quando eu estou vendo de cima, certo? E o N? O N talvez era o mais complicadinho deles aqui, né? Só que é basicamente a mesma coisa. Aqui ainda o programa ainda colocou um sombreado aqui, né? Pra gente ter essa noção que ele está em outro plano, ele está descendo, certo? Mas, no final das contas, é a mesma coisa. Ele vai fazer, se tivesse um sol ali em cima, ele ia fazer uma sombra retangular. Quer ver? Ó, vou colocar de novo aqui na vista mais certinha aqui de cima, né? Ó, ele vai fazer essa sombra lá, né? Lá no plano de projeção. E o E também parece bastante com o P, só que é mais claro ainda, né? É só um retângulo mesmo. E você vê, por exemplo, se eu colocar de cima, eu não sei qual que é o P e qual que é o E. Aqui ele dá um sombreado, né? Deixa eu dar um zoom aqui para você ver, ó. Ele faz tipo um degradê aqui, digamos, né? E o E não, ele faz retinho. Mas, se eu for olhar só a projeção, só a sombra dessas 3 letras aqui, elas vão ser praticamente iguais. Depende dessa distância aqui, né? Por exemplo, aqui se eu pegar e medir aqui, e se medir lá, pode dar um pouquinho diferente. Mas o formato vai ser exatamente igual. Retângulo, retângulo, retângulo. Certo? Se essa aula te ajudou de alguma forma, se teve alguma relevância para você, eu quero te falar que esse vídeo aqui é só
1% de tudo que o YouNerd pode te oferecer. Eu vou te ensinar o método que me fez passar em 5º lugar para medicina em 2021, aqui na UFMT, acertando 44 das 45 questões de matemática e que já ajudou centenas de alunos a conseguirem mais de 800 pontos em matemática no último Enem. No método Gabaritando Matemática, eu vou explicar da mesma forma que eu estou fazendo aqui. Além do nível de teoria e do nível de questões, a gente vai dar mais um passo e vai chegar no nível de prova, né? Que é esse nível que quase ninguém fala, que é como agir lá na hora da prova, pensando sempre no TRI. Eu não quero me alongar muito aqui, então é o seguinte, vou ser bem direto, né? A gente está fazendo um lançamento agora, então corre lá no site e dá uma olhada nessa condição, não perde tempo. Eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. E assim, eu não sei quando eu vou fazer essa promoção de novo, então não vai dar bobeira, beleza? É só acessar o site younerd.com.br e ver as condições que a gente preparou para vocês. A gente se vê lá, um abraço!